Mas vamos usar a palavra de Deus para a gente não perder o fio que estamos aqui no culto em nome de Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18, 1 Reis, capítulo 18. Nessa manhã o Senhor vai falar conosco sobre a síndrome de Elias, ou seja, nós vamos analisar um pedaço da vida de Elias e vamos perceber que muitas vezes nós nos parecemos com Elias, né, no que ele passou. Então, 1 Reis, capítulo 18, nós vamos ler só alguns versículos, no 18, alguns no 19. Nós vamos ler então Elias no Monte Carmelo, 1 Reis, capítulo 18, versículo 20. Diz assim: Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e divida-o em pedaços, e ponham-o sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu e disse: Esta é uma boa palavra. E aí nós vamos lá para o versículo 40, do mesmo capítulo 18, diz assim, no final lá no versículo 39, capítulo 18, versículo 39. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E disse Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Amém? Só até aí. Depois nós vamos ler o capítulo 19, alguns versículos. Essa pregação nós vamos falar sobre a síndrome de Elias. Então nós vamos dividir em duas etapas. A primeira etapa é Elias no Monte Carmelo, é o capítulo 18. Depois nós vamos falar de Elias no Monte Horebe, que é o capítulo 19. No capítulo 18, Elias no Monte Carmelo, nós vemos um Elias forte. Um Elias forte. Um Elias destemido. Um Elias corajoso. Aquele conselho de Josué 1:6, né? Ser forte e corajoso. Pois é, o Elias era forte e corajoso. No capítulo 18, é um Elias forte, corajoso, audacioso, destemido, que não teme nada, nem mesmo o rei Acabe. Esse Elias afronta o rei Acabe, capítulo 17, quando surge o profeta Elias no texto. No capítulo 17, aparece: Então disse Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, a Acabe. Então aparece Elias no capítulo 17. Não vai falar quem era a família dele, não vai falar, não. Só diz que ele era tisbita, ou seja, da cidade de Tisbé, que há várias dúvidas onde realmente era essa cidade, ninguém sabe ao certo. Mas só isso que tem dele de informação. Elias, o tisbita, só. Ele vai a Acabe e diz para Acabe o seguinte: olha, não vai chover. Ele diz: como são certo como vive o Senhor, Deus de Israel, cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Então Elias vai lá e fala: olha, não vai chover, não vai nem orvalho cair do céu, porque eu estou dizendo, e vai ser assim que vai ser. E pronto. Ele confronta o rei Acabe. Esse Elias que não tem medo do rei, ele afronta o rei. Infelizmente, os evangélicos brasileiros, não posso falar pelos outros lugares do mundo, porque eu vivo no Brasil, conheço o Brasil, mas infelizmente os evangélicos brasileiros
toda vez que se relacionam com o poder, é para paparicar o poder, é para agradar o poder, é para alisar o poder para ganhar favores. Enquanto os evangélicos brasileiros deveriam, sim, questionar o poder, afrontar o poder, porque o poder, muitas vezes, é contra o povo. Infelizmente, nós não vemos, muitas vezes, ou quase sempre, a bancada evangélica no Congresso, na Câmara, em qualquer lugar, em qualquer esfera do poder municipal, estadual ou federal, não vemos quase sempre, ou quase nunca, a bancada evangélica votar a favor do povo, sempre a favor dos poderosos. E sempre a igreja se gaba, se jacta de ser amiga do poder. Mas quando nós olhamos os profetas de Deus, quando eles entravam no palácio, não era para sentar na mesa e comer o banquete, era para afrontar o poder. Quando Daniel entrou no palácio, não foi para sentar na mesa, ele foi lá para ler a escrita da parede. Ele foi lá para interpretar e dar o recado de Deus. O Elias entrou na presença do rei Acabe, não foi para alisar Acabe ou para fazer conchavo, amizade, fazer política, não. Ele entrou para dizer: não vai chover sobre a minha palavra, nem orvalho vai cair do céu. E por que Elias faz isso? Porque Acabe era casada com Jezabel. E Jezabel, como o próprio nome diz, Jezabal, ela era uma sacerdotisa de Baal. O seu pai também era sacerdote de Baal. Ela foi criada servindo a Baal, trouxe consigo os sacerdotes de Baal, instalou no reino de Israel todo o reino de Baal, matou os profetas de Deus e colocou Baal no lugar. E Baal é o Deus das tempestades. Então agora, o que o profeta Elias está fazendo é dizendo a que o rei Acabe, que serve o Deus das tempestades, que é Baal, está dizendo: pois é, você serve a um Deus chamado Deus das tempestades? Pois nós vamos ver quem é realmente o Deus da chuva, da tempestade, de qualquer coisa. Porque o Deus que eu sirvo, cuja presença de quem eu estou, eu digo, não vai chover, nem orvalho vai cair do céu. Vamos ver o que seu Baal pode fazer. Irmãos, a seca veio imediatamente. Porque o Deus Baal, o Deus das tempestades, não conseguiu fazer nem garoa. Nem orvalho caiu mais. Porque o Deus do céu fechou o céu. Não importa o que as pessoas dizem. O importante é o que Deus decide. Ah, mas eu vou fazer uma macumba para você, você é crente. Gaste seu dinheiro, faça. Gaste bastante. A única coisa que vai acontecer é você ficar com menos dinheiro, porque nada vai me atingir. Porque o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, está comigo. Ao meu redor acampa o anjo do Senhor para me livrar e me guardar. A palavra de Deus diz que a maldição sem causa não prospera. Quem anda com Deus não teme o diabo. Os crentes de hoje falam mais no diabo do que em Deus. Irmãos, quem fica de joelhos diante de Deus, permanece de pé diante de Satanás. Eu não preciso fazer menção do diabo a todo momento. Se eu sirvo a Deus, é com Deus que eu vivo. É Ele quem me guarda. Se alguém quer atacar o meu filho, não é meu filho que tem que se defender. Eu sou o pai dele, eu o defendo. Se o diabo quer me defender, eu não preciso ficar desesperado com a defesa. É o Senhor quem me guarda. Eu não sou órfão, eu tenho um pai. E o meu pai não é covarde, o meu pai é zeloso. E o meu pai, que é Deus, ele me guarda, ele me protege. Se o inimigo quer algo contra mim, vá falar com o meu pai. Se acerte com ele. Vamos ver se ele autoriza você a tocar em mim. Então quem anda com Deus não teme o diabo. Então aqui ele vai dizer o seguinte: não vai chover. É o Elias forte, corajoso. É o Elias do Carmelo. É o Elias que afronta o rei e assim é feito. E sobre a palavra dele é interessante que ele fala sobre a minha palavra. Ele não está dizendo Deus me mostrou, não, ele está dizendo sobre a minha palavra. Eu, profeta Elias, estou falando e vai acontecer. Essa é a diferença dos profetas do Velho Testamento dos profetas de hoje. Os profetas de hoje, no máximo, revelam o que vai acontecer. Os profetas da Bíblia determinavam o que ia acontecer.
É a diferença. O profeta Elias falava, vai ser assim. E Deus falava, então será. O Eliseu falou, vai acontecer isso, ano que vem você vai ter um filho. Deus falava, assim será. Os de hoje não, eles no máximo buscam uma revelação. Deus me mostrou, Deus falou. Né? Isso quando é Deus. Infelizmente, muitos profetas não deixam Deus usá-lo, eles usam a Deus. O profeta é aquele que Deus usa, não é aquele que usa Deus. Aí então esse Elias forte, ele afronta esse Baal, afronta o Acabe, afronta Baal. E o confronto definitivo desse Elias forte do Horebe, do Carmelo, esse Elias que é fiel a Deus, que diz, mataram todos os profetas, eu fiquei só. Então eu estou só, mas eu vou ficar firme. Quantas vezes você desanima de algo porque você fala, eu estou sozinho. Não, você está com Deus. Deus está com você. Deus te deu um trabalho para fazer. Eu fiquei só. Não, você não está só. Há anjos com você. O Senhor está com você. Faça o que Deus te mandou fazer. Não conte com força humana, conte com a força divina. É para Deus que você trabalha, não é para homens. Mas ninguém vê o que eu faço. Deus não está vendo? Então é a Ele que você deve satisfação. Tudo que você faz para Deus, é Deus que te recompensa. Se você fizer algo que quiser que o homem te recompense, você é coitado, é miserável. Se você faz as coisas para Deus, para receber tapinha nas costas, meu irmão, você está perdendo seu tempo. O trabalho que é feito a Deus é reconhecido por Deus. Deixa os homens para lá. Ninguém fala nada. Amém, ainda é bom que ninguém fale. É melhor que não fale mesmo. Eu não gosto de fazer alguma coisa para Deus e as pessoas elogiam. Não gosto, porque aí o meu galardão eu perco. Eu quero que o meu galardão venha de Deus. Eu quero que o meu reconhecimento venha de Deus. Ninguém viu. Assim que é bom. É quando ninguém vê mesmo. Porque quando ninguém viu, o Senhor diz, eu vi. Lembra da oferta da viúva pobre? Quem observou aquilo naquele lugar? Ninguém. Ninguém viu aquilo. Mas Jesus viu. Jesus viu. Até porque ninguém sabia que aquela mulher deu tudo que ela tinha. Porque as pessoas acham que aquela mulher é uma viúva pobre, mas ninguém sabia quem ela era e como ela era. Só Deus conhece a vida íntima dela. E Jesus é Deus, e Ele sabia que aquilo que ela estava dando, aquela moedinha, era tudo que ela tinha. Então, irmãos, tem coisas que você olha e fala, nossa, essa irmã só faz isso para Deus, só isso. Mas o Deus que conhece ela sabe que só isso é tudo que ela pode. Ao passo que tem gente que podia fazer muito mais e não faz nada. Então, Deus não julga a quantidade. Não é por quantidade. Eu vou na igreja 18 vezes por mês. Aquela irmã só vai 2. Mas aquelas 2 que ela foi, o Senhor sabe, ali foi sacrifício. Ali foi o extremo para ela fazer isso. Né? Então, irmãos, não julgue. Deixa Deus tratar. Amém? Aí esse Elias corajoso, fiel, porque ficou só, mas continua firme. Ousado, confrontou o rei, confrontou Baal. Quando chega no versículo 40, 39 e 40, olha só. Antes disso, aliás, ele vai propor um desafio. Aqui, irmãos, nós temos que aprender uma coisa. Aqui é em especial para aqueles que trabalham para Deus. Se você faz alguma coisa para Deus, se você é um profeta, se você é um pregador, seja lá quem você for. Todo lugar que eu vou pregar, eu não vou em muitos lugares, não gosto muito de sair daqui da igreja. Quando eu vou na igreja de algum amigo meu que me chama para pregar, eu nunca chego lá e fico falando, eu sou fulano de tal, eu estudei não sei onde, fiz não sei, eu não apresento meu currículo, eu não quero ser contratado por ninguém. Para que eu vou apresentar? Não vou lá falar de mim, vou falar de Jesus. Tem pregadores que, antes de abrir a Bíblia, ele fala meia hora sobre ele, mostra o currículo, o que ele já fez, tudo que ele já... Tudo para falar, primeiro ele fala assim, nós vamos exaltar a Deus, mas antes vamos exaltar a mim primeiro. Aí ele se exalta bastante para depois... Agora, para não ficar só nas minhas palavras, vamos falar também de uma pessoa também importante. É Jesus, vamos falar sobre ele um pouquinho. Aí fala mais 10 minutos sobre Jesus. Não, você é pregador, você tem que pregar a Cristo. Fale dele. Você tem que desaparecer. Importa que tu cresça e eu diminua. Aqui, se você é pregador, é profeta, é usado por Deus, faz alguma coisa para Deus, aprenda com Elias agora. O Elias vai propor um desafio aos profetas de Baal.
Mas esse desafio do profeta Elias e dos profetas de Baal não é um desafio para ver quem é profeta de verdade. Não é. É para mostrar quem é o Deus verdadeiro. Então, o desafio de Elias é um desafio que propõe mostrar quem é o profeta verdadeiro? Não. Quem é o Deus verdadeiro. A preocupação do Elias não é, não, eu tenho que mostrar que eu sou profeta de Deus. É isso que, não. A preocupação do Elias é, eu tenho que mostrar para esse povo que o Deus que eles estão servindo é falso. Que o verdadeiro Deus é esse que eu sirvo. Então aqui não era um desafio de profetas, é um desafio de deuses. Então aqui não é para mostrar quem é o profeta verdadeiro, é quem é o Deus verdadeiro. Ele diz o seguinte, então invocai o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E aí é isso que ele vai propor. E nós sabemos da história. Esse Elias corajoso, audacioso. Aqui o Elias está até bem-humorado, né? É um profeta até de bom humor, porque ele diz para os profetas de Baal, quem sabe não está na hora do cochilo dele? Fala mais alto para ser que ele acorde, vai ver que ele está dormindo. Ou então ele está ocupado fazendo outra coisa. Tipo um Deus que cochila, um Deus que dorme. Um Deus que sai de casa e não atende quem chama. Um Deus que não atende a necessidade de quem clama. É um Deus ruim, esse Deus Baal. Mas quando Elias ora a Deus, nós sabemos o que acontece. Irmãos, olha o resultado da vitória de Elias. A vitória foi de Elias? Não, a vitória foi de Deus. Olha o que acontece no versículo 39. Versículo 38 diz, então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra e lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse, bendito seja Elias. Não. Elias é profeta verdadeiro? Não. O povo disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O trabalho do pastor, o trabalho do pregador, o trabalho do profeta, o trabalho de quem faz algo para Deus, deve resultar em glórias para Deus. Nunca em glória própria. A glória é sempre para Deus. O trabalho de Elias foi bem sucedido, foi uma bênção, foi maravilhoso. Qual foi o resultado? O resultado foi, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O resultado é Deus é maravilhoso. O resultado do trabalho do profeta é, Deus é glorioso. Glórias a Deus, glórias a Deus. Se você é profeta e a glória é sua, você é um falso profeta. Se você é um pastor e a glória é sua, você é um falso pastor. Se você é um pregador e a glória é sua, você é um falso pregador. Porque se você verdadeiramente é um profeta de Deus, homem de Deus, pregador de Deus, todo o seu trabalho resultará em glória para Deus. Em glória para Deus. Quando o bom pregador desce do púlpito, as pessoas têm que dizer, glória a Deus, e não falar, nossa, esse homem é maravilhoso. Porque a pregação falha quando fala, esse pastor é maravilhoso. Quer dizer que o pastor acendeu o holofote nele. E todo mundo só enxergou ele. Está errado. A gente tem que sair daqui, você tem que falar, quem pregou? Nem sei. Só sei que aquela palavra falou comigo. Que Deus é maravilhoso. Quem pregou não importa. Importa que Deus falou comigo. É isso que é importante. O nome do pregador pouco importa. Ou quando você recebe uma carta, um telegrama com uma ótima notícia, você se concentra no nome do carteiro. Não, o carteiro fulano trouxe essa carta. O carteiro fulano, não, irmão, não interessa. Quem é o carteiro? Sei lá. Eu só sei que a notícia foi maravilhosa. É isso que nós temos que fazer. Então esse Elias forte, corajoso, audacioso, até de bom humor, porque zombou dos profetas de Baal. Esse Elias tão destemido, tão corajoso, que ali já estava o altar com a carne em cima. Se o fogo viesse e consumisse, assasse aquela carne, comesse até o pó, destruísse aquela carne com fogo, seria um milagre. Mas o Elias falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos pôr água em volta. Abre um buraco, vamos encher d'água. Molha bastante essa carne aí, porque a água não pega fogo, vamos fazer ficar cada vez mais difícil. Ele não quis facilitar para Deus, ele quis dificultar. Mas para Deus nada é difícil. O fogo de Deus, o combinado é aquele que consumiu o holocausto, mas aí Deus também, irmão, quando Deus quer fazer, ele exagera também, porque Deus também exagera. Deus é maravilhoso, né? Às vezes você pede uma coisa para Deus, ele te dá 3. A Bíblia fala isso, que ele faz infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos.
A gente pensa uma coisa, Deus faz muito mais. Você pede uma coisa, Deus te dá 3, 4. Aqui o combinado era o Deus que ia responder com fogo, consumir o holocausto, esse é Deus verdadeiro. Aí o Deus que Elias serve, que é o mesmo nosso, fala, não, eu vou lamber também essa água toda aí, vou consumir o holocausto, vamos comer também essa lenha aí. E as pedras também vão levar tudo junto. O fogo consumiu tudo, até as pedras acabou. Porque o fogo de Deus consumiu tudo. Não ficou nenhum vestígio ali de nada que foi colocado. Deus consumiu tudo. Lambeu a água, consumiu o holocausto, a lenha, consumiu as pedras. E mostrou, esse é o Deus que trabalha no meio do povo. Baal é um falso Deus. Baal não sabe fazer nem garoa, quanto mais tempestade. Então, esse é o Elias do Carmelo. Esse é o Elias forte. Olha como ele estava animado. Quando terminou tudo isso, ele levou os profetas de Baal e os matou. Venceu os profetas de Baal. Mas veja só, olha o que vai acontecer. Agora então que já terminou tudo, o povo já reconheceu que o Senhor é Deus e que Baal é falso, aí ele chamou Acabe e falou para Acabe, oi, agora vem aqui você, olha só, sobe, come e bebe, porque já está se ouvindo um ruído de chuva, aí tem uns trovão aí, e vai chover, tem uma nuvem bem pequenininha lá, mas vai virar uma tempestade, pega o seu carro aí, seus cavaleiros, e corre, porque a chuva vai ser forte. Aí, olha só o que acontece, tem um milagre aqui, que as pessoas passam por cima. Aí no versículo 46, diz assim, 18:46, a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Olha, o rei tem uma carruagem com vários cavalos. Imagine os cavalos do rei, são os melhores. Aí se ata 6 cavalos numa carruagem, 4, 6 cavalos. Quantos vai dar de velocidade esses cavalos numa carruagem? Sabe o que fez Elias? Ele correu na frente. Foi na frente, chegou junto lá com o rei. Correu na frente de um carro. 25 quilômetros. Correndo junto com um carro daquela época, que era uma carruagem. Ele correu na mesma velocidade que aqueles 4, 6 cavalos. 25 quilômetros, porque o Elias está animado. Ele veio de uma vitória. Deus cingiu seus lombos, deu força para ele. Ele virou um atleta. Nem um queniano ganharia dele nesse dia, ninguém. Porque ele estava revestido do poder de Deus. Vamos lá, pode correr. Acabe, vem aqui, Elias. Não, pode deixar, eu vou aqui. Eu vou a pé. Começou a correr, e os cavalos atrás, e o Elias na frente, correu adiante, correu à frente. 25 quilômetros, correu, chegou junto com ele lá. Porque a força de Deus levou ele a correr milagrosamente 25 quilômetros, como corriam os cavalos, é a força de Deus. Depois de uma vitória, todos nós ficamos animados. O Elias estava animado. Agora veio a chuva, agora está tudo certo, agora só alegria, deu tudo certo. Aquela corrida da alegria, 25 quilômetros, cheio do Espírito Santo, voando rápido, correndo rápido, animado, alegre. Chega em Jezreel. Aí, o que o Elias pensa? Não, agora o povo vai me dar o sossego, né? Não, deu tudo certo, viram que Deus é verdadeiro, que eu sou profeta de Deus, agora eu estou em paz. Depois de uma grande vitória, vem um grande descanso. Só que não. Aí vem a parte que a gente vai falar da síndrome de Elias. Até aqui é só vitória. Todo mundo que quer ser Elias, quer ser o Elias do Carmelo. É o Elias que afronta o Acabe. É o Elias que faz o milagre de correr 25 quilômetros na frente dos carros. É o Elias que ora e Deus manda fogo do céu. É o Elias cheio de poder, cheio de autoridade. Mas veja o Elias do Monte Carmelo no capítulo 19. Capítulo 19 começa, depois dessa corrida toda, desse milagre, de tudo que ele fez, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matar a todos os profetas à espada. Aí o Acabe chega em casa. O Acabe chega em casa e fala para Jezabel, pois é, o Elias orou, o fogo desceu, ele matou todos os profetas de Baal. A mulher ficou enfurecida. A Jezabel ficou enfurecida e mandou um recado para Elias dizendo, façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles.
Olha só, irmão, a Jezabel mandou falar para Elias o seguinte: tá bom, você matou os profetas de Baal, amanhã, daqui 24 horas, eu vou matar você igual você matou eles. Avise lá o Elias que eu vou matar ele amanhã. Irmão, como que a gente consegue entender isso? O Elias forte, corajoso, audacioso, fiel, ousado, destemido, vitorioso, correndo 25 quilômetros na frente de um carro, o homem que desafiou o rei, que fez tudo o que fez, viu tudo o que Deus pôde fazer, acabou de ver o fogo descer do céu, comeu comida que o corvo trouxe, se alimentou, tudo o que Deus fez para ele foi milagre. Agora ele recebe uma notícia, uma ameaça de uma mulher chamada Jezabel, que diz: amanhã eu vou te matar. E diz o texto, então, versículo 3, temendo, pois, Elias. Agora o Elias vai do forte, corajoso, audacioso, do valente, do fiel, do destemido, do ousado, do vencedor, do feliz, alegre, do bom humor, ele vai para o ter medo. Aquele que tem medo, temeu Elias. Como pode, depois de tudo isso, haver espaço para o medo da Jezabel? É isso que nós vamos tentar entender nessa palavra. Como pode ele ter medo? Irmãos, há coisas que acontecem na nossa vida que quem está de fora fala assim: nossa, irmã, você é muito fraca. Só porque eu falei uma palavrinha, a irmã começou a chorar, desandou, acabou, a irmã arriou, acabou com uma única palavrinha. Irmão, toda comporta tem uma capacidade. Você faz uma comporta aqui, vai segurando a água. Amém, vai segurando. Vai vindo água. Só que ela tem uma capacidade. Chega uma hora que se você derramar um copo d'água, vai transbordar, porque já está na capacidade máxima. Há coisas na nossa vida que nos desconcertam, mas não foi por causa daquela palavra. É porque só faltava uma gota, e aí a pessoa veio com a gota que faltava e derrama tudo. Então só quem sabe é quem está passando. O Elias tinha passado por várias coisas, teve que fugir do Acabe, porque ele fugiu do Acabe, mais de 3 anos fugindo do Acabe, porque o Acabe queria matá-lo. Ele procurava eles em todo lugar, ele ia se escondendo. Aí quando ele vence, ele fala: bom, agora eu vou descansar, né? Está tudo resolvido, graças a Deus. Aí quando ele chega em casa para descansar ali onde ele estava escondido, guardado, refugiado, ele chega para descansar e diz: agora sim está tudo resolvido, vou descansar. Aí quando ele pensa que não, ele deita a cabeça numa pedra para descansar, alguém chega: ei, tem uma notícia para você. É igual a gente resolve um problema, aí fala: que benção, resolvi, graças a Deus. Aí sabe quando você toca o seu celular, você vê o nome da pessoa, você fala: Tem gente que quando a gente vê o nome já sabe, é confusão, é problema. Porque tem gente que só liga para a gente para trazer problema. No seu aniversário, a pessoa nem liga falar parabéns, não liga. Mas quando você vê o nome dela, fala: Jesus, me ajuda. Quando chegou o mensageiro de Acabe, o Elias já pensou: o que será agora? Aí disse: então, a Jezabel falou que vai te matar. Assim como você matou os profetas de Baal, vai te matar também. Tá bom? Tá bom. Aí, irmão, ele já temeu. Não é que ele teve medo. É no sentido de que, depois daquela alegria, ele baixou a guarda. Ele ficou tão alegre que ele baixou a guarda. Ele disse: agora eu vou descansar. Eu mereço, porque depois de uma grande luta, nossa alma pede, ela merece um descanso. As irmãs, os irmãos já passaram por uma grande luta. Quando tem um parente doente, muito doente, depois que aquilo resolve, é curado, tudo está resolvido, você fala: graças a Deus, agora eu vou descansar. Aí quando você vai buscar aquele descanso merecido, vem outra notícia ruim. Isso te abate, você fica chateado. No momento que você ia ficar de pé, você senta de novo. Tem muita gente que está passando por isso. E eles são tidos como fracos. Ah, você é fraco, só por causa de um desemprego, por causa de uma doença, só por causa disso vai cair. A pessoa te julga como se fosse ela. Não julgue ninguém, porque ninguém sabe o que é ser, o que o outro é. Então, cada um sabe como é a sua constituição. Aliás, se for para ver profundamente, nem nós nos conhecemos. Só quem nos conhece verdadeiramente é Deus. E como que a gente que não conhece nem a nós mesmos, achamos que podemos julgar os outros? Não julgue. Então tem gente que está em depressão,
Ah, por que a irmã está em depressão? Ah, porque está desempregada, já entrou em depressão. Ah, sabe por que está com uma doencinha, já está em depressão. Ah, tem gente que está com câncer e não está em depressão. E a irmã, só porque ela tem uma doencinha, já está em depressão. Ah, sabe por que ficou desempregada, está em depressão. Ah, porque agora tudo é depressão. E vai julgando as pessoas, sai julgando todo mundo. Primeiro, a pessoa nunca estudou medicina, não sabe nada, nem ciência estudou no ensino médio, e já quer ser médico, dar diagnóstico, julgar as pessoas. Vai devagar. Cada um sabe o que é ser e o que é. Aí, o Elias, então, diz o texto que ele temeu, se levantou para salvar a sua vida. Me mostra o Elias com medo de morrer lá enfrentando Acabe. Você acha que quando ele foi falar com Acabe estava sozinho? O rei nunca anda só. O rei tem um monte de gente do seu lado, dos guarda-costas, dos soldados. Quando ele foi falar com Acabe no capítulo 17, o Acabe estava circundado de homens armados. E ele disse, não vai chover. Agora ele teve medo. Porque, irmão, ele queria, saber o quê? Ele queria que o povo falasse, não, ninguém vai mexer com Elias, porque o Elias é profeta de Deus. Eu vejo nesse texto que o que mais dói em Elias não é ele ser afrontado por Jezabel. É depois de tudo que aconteceu, o povo permitir que ele ainda fosse ameaçado. É a mesma coisa que muitas vezes você pensa. Você fala, depois de tudo que eu fiz pelo meu filho, ele ainda faz isso para mim? Não acredito. É que depois de tudo que Elias fez por Israel, o povo ainda deixou a Jezabel ameaçar ele de morte. O povo devia defender o Elias. Ele se deprimiu, ele se entristeceu porque ele contava com a defesa dos homens. Mas os homens são ingratos, eles não vão nos defender. Não confie na defesa do homem, confie na defesa de Deus. Deus é quem vai te ajudar a te defender. Então aqui, depois de tudo que eu fiz, irmãos, uma coisa é que o crente tem que aprender a lidar. Quem é servo de Deus, quem é serva de Deus, tem que se especializar. Olha, você quer servir a Deus? Você não tem que se especializar em oração, não. Você quer servir a Deus de verdade? Não tem que se especializar em pregação, não. Você quer ser fiel a Deus de verdade? Você tem que se especializar em ingratidão. Você tem que ser especialista em lidar com ingratidão. Eu, na minha ignorância, uma época fui fazer uma oração a Deus. E disse, Deus, esse povo é muito ingrato. Sabe o que Deus me disse? Que bom, você vem falar para mim de ingratidão. Porque o Deus que deu seu filho para morrer por nós, e o povo não está nem aí. Porque um Deus que todo dia faz o sol aparecer, dá vento, dá chuva, dá comida, dá tudo, dá saúde, ninguém liga para ele. Eu vou lá e falo, Deus, o povo é ingrato. Deus fala, fala alguma coisa nova que eu não sei. Quer servir a Deus? Aprenda a lidar com a ingratidão. Porque o Deus que eu sirvo, ele lida muito bem com a ingratidão. Porque o ser humano, desde o Éden, o homem é ingrato com Deus. O homem sempre foi ingrato com Deus. Aliás, no Éden, Deus criou um paraíso para o homem e disse, só não faça isso. O que ele fez? Desobedeceu a Deus. A ingratidão está no ser humano desde Adão. Ele mandou o seu filho para amar, para receber as pessoas. O que fizeram com o filho dele? Mataram. Então, se você quer ser crente de verdade, você tem que se lidar com a ingratidão. Mas depois de tudo que eu fiz por Israel, eles ainda estão permitindo que essa Jezabel me confronte. Ninguém vai me defender. Não, ninguém vai te defender. Quem te defende é Deus. Aí, a depressão vem sobre ele, porque ele se sente... Primeiro, ele já era só. Ele já tinha... A síndrome de Elias é, eu sempre estou sozinho. Eu estou sozinho. Aí ele vai dizer para Deus exatamente isso. Olha o que ele vai falar para Deus. No texto, ele vai dizer o seguinte. Aqui diz o texto, no versículo 4, que ele mesmo, porém, se foi ao deserto. No capítulo 3, versículo 3, aliás, temendo, pois Elias se levantou para salvar sua vida. Chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou um moço. O moço que acompanhava ele deixou o moço em Beceba e falou, fica aí, porque aqui vai começar a se manifestar a depressão do Elias. Primeira coisa, teve medo. Segunda coisa, a companhia dele, ele abriu mão, não quero companhia, eu quero ficar sozinho.
pode ver que toda vez que a depressão chega, a pessoa quer ficar só. Eu não quero falar com ninguém. Eu não quero ver ninguém. Deixa eu sozinho aqui. Não abre nem a janela para evitar de alguém me ver e eu ver ninguém. Não quero ver ninguém. Deixa tudo fechado. Não quero falar com ninguém. As pessoas falam, você está com raiva de mim? Não estou com raiva de você, não. Então fala comigo. Não, também não quero falar, não. Porque a pessoa não está com raiva de ninguém. Ela só não quer falar com ninguém. Porque ela está só. Ela quer ficar só. Só. E, aliás, ela só quer ficar só porque não tem outro jeito. Porque tem gente que não queria ficar nem consigo próprio. Se pudesse sair de si, saía também. É por isso que muitos acabam usando droga, tomando álcool, porque a pessoa não quer ninguém, nem ela mesma. Aí ela quer sair dela também, aí ela perde a consciência aí para ficar nem com ela mesma. Enfim, aí diz o texto que depois que ele deixou o moço, ele continuou e foi até o deserto a caminho de um dia, se afastou e assentou-se debaixo de um zimbro. Ele ficou sozinho, se afastou, andou um dia inteiro, sentou embaixo de uma árvore, um zimbro, e pediu para si a morte. E disse, basta, não quero viver mais. Pediu a morte. Tem uma ilustração de uma mulher que estava em depressão, angustiada, triste, e saiu na rua. E o ladrão falou para ela, pôs a arma e disse, a bolsa ou a vida? Ela disse para o ladrão, pode levar qualquer uma das duas, porque as duas estão vazias. Então, basta, não quero mais. Eu não quero viver mais. Não sou melhor que os meus pais, não sou. Aí ele deitou, dormiu. Outra coisa. Pessoa em depressão só quer dormir. Porque pelo menos dormindo, ela não está consciente do que está acontecendo com ela. Então ela dorme. Toma remédio para dormir. E quando acorda, toma mais remédio para dormir. E quando acorda, dorme de novo. E fica com o quarto trancado, só dormindo, não quer falar com ninguém, não quer nada, fica naquela caverna, fica naquele buraco, escondido naquela cama, atrás daquela janela, daquela porta, daquelas paredes, não quer falar com ninguém, e vai vivendo a vida, e a vida vai passando, e ela está ali, angustiada, trancada consigo e em si mesmo. E diz o texto que ele dormiu, depois ele levantou, porque um anjo lhe tocou e disse, levanta e come. Olha, irmão, isso é maravilhoso, porque veja só, que homem saiu em defesa de Elias? Ninguém. O Acabe foi em defesa de Elias? Não, o Acabe era mandado por Jezabel. Um rei que não manda nem na casa dele. Quem mandava na casa do Acabe era Jezabel. O Acabe acabou de vir de lá com a chuva, porque viu tudo que Deus fez. Aí ele chega em casa, a mulher dele diz, eu vou matar Elias. Ele fica quieto. Ah, tá bom. Mata então. Ele tinha que falar, nunca você vai tocar no homem de Deus. Eu vi o que Deus fez. Não, ele ficou quieto. Ah, Jezabel faz o que quer. O Acabe não manda nem. Um rei que não manda nem na casa dele, né? Não merece a coroa. E o povo também estava nem ligando para Elias. O povo quis nem saber de Elias. Ficou só. Aí o anjo de Deus, ele está deitado em depressão. Contemple Elias deitado. Contemple Elias deitado, escondido, não quer comer nem beber, só dormindo. Agora perceba que um anjo acorda e diz, levanta e come. Interessante, o anjo não disse, Elias, levanta, vai no mercado comprar um pão lá para você comer. Não, o anjo fala, levanta e come. Ele olhando, viu na cabeceira um pão cozido sobre pedra. Ele já viu um pão assado quentinho. Ei, canta o Ita, Rassume declama. Um pão assado quentinho. E uma botija de água. Provavelmente a água estava bem fresquinha. Um pão quentinho, uma água fresquinha. Eu te pergunto, quem fez aquele pão? Quem levou aquela água naquela botija? Quando Elias, homem nenhum ajudou Elias, quem levou aquele pão lá? Quem levou aquela água lá? Quem mandou Elias acordar e comer? Quem foi que ajudou ele? Quem cuidou dele? Quando ele estava em depressão, deitado, chorando, dormindo, quem foi lá? Quando você estiver numa situação como essa, se você está em depressão e em tristeza, onde você fez um sacrifício imenso para vir aqui, porque você não queria nem sair da sua casa, porque a tristeza está te consumindo, sabe quem é que cuida de você? É o seu marido? É a sua esposa? São os seus filhos? Não, ninguém vai. Nem os irmãos da igreja vão, não, ninguém vai. Reprui que amanda abraçúbia. Sabe quem vai lá?
O anjo de Deus vai lá, levar pão para você, água para você. O anjo de Deus, enquanto você dorme, assa o pão, prepara a água e te chama e diz, come, levanta e come. É Ele quem vai te proteger, é Ele quem vai te socorrer. Não vai ser ninguém, não. Não fique esperando a campainha tocar, não. Aí eu vim aqui trazer isso. Não, não espere. Porque é Deus quem vai mandar. Não tem Acabe, não tem ninguém, ninguém foi. Irmãos, Deus é o amparo do desamparado. Quem tem amparo não precisa de Deus. Se eu tenho um monte de gente ao meu redor, para que eu preciso de Deus? O povo está me ajudando. Agora, quando eu estou sozinho, aí Deus fala, agora é comigo. Levanta e come. Aí o Elias levantou, comeu, viu o pão ali, comeu, bebeu e voltou a dormir de novo. Irmão, o negócio estava feio. Ele comeu, bebeu, mas voltou a dormir de novo. E diz o texto, voltou a segunda vez o anjo do Senhor. Deus não desiste de você. Tem gente que fala assim, olha, irmã, já te ajudei, viu? Agora não vou fazer mais nada. Se vira aí, o problema é seu. Deus não faz isso. Deus manda uma vez, não funcionou? Manda a segunda, manda a terceira. Deus não desiste de nós. Segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse, levanta e come, porque o caminho te será longo. Agora Deus vai mudar a estratégia. A primeira vez Deus mandou o anjo para dar pão e água, para ele sobreviver, para ele não morrer. Depressão, não quer comer, vai morrer de inanição. Aí Deus manda o suprimento, água e pão, para o corpo funcionar. Quer dormir mais? Tá bom, Elias, dorme mais um pouco. Quando Deus viu que ele já estava dormindo demais, estava descansado, agora disse, pela segunda vez, pão de novo, água de novo. Só que agora não é mais só pão e água. Agora tem pão, água, mas agora tem uma missão. Come e bebe, porque você vai ter que andar muito. Você está falando para Deus, Deus, eu não aguento mais, eu não quero mais. O Elias falou, Deus, eu quero morrer. Irmão, Deus não atendeu o pedido de Elias, não. Se Deus fosse falar alguma coisa para Elias, ele ia dizer, meu amigo, você não sabe nem o que você está pedindo. Você quer morrer? Pois você vai ser um cara na Bíblia que nem morrer vai. Vai. O que acontece com todo mundo, com você não vai acontecer. Você quer morrer? Todo mundo morre. Você não, você vai ser levado vivo num carro de fogo. Para você não sabe nem o que é os planos de Deus. Todo mundo morre. O Elias não, vai ser levado. Aí. Aqui, o anjo diz, então come, bebe, porque agora você vai ter que andar bastante. Você está lá, eu não quero mais saber de nada. Deus vai lá e fala para você, levanta, come e bebe, porque você ainda vai fazer muita coisa para mim. Porque você ainda tem muita coisa para fazer para mim. Você está pensando que sua vida vai ser ficar dormindo aí, chorando? Não. Levanta, enxuga as lágrimas, come e bebe o que eu te dei, o meu alimento que eu te mandei, come e bebe, se fortalece e cinge os seus lombos, porque você vai andar para mim. Porque quem serve a Deus tem seus momentos de tristeza, mas não pode deixar de caminhar, não pode deixar de fazer. Quantas vezes a gente sai da igreja como pastor, como profeta, como homem e mulher de Deus, sai daqui chorando, porque alguém maltratou, porque alguém falou um desaforo, vai para casa. Você chora lá, Deus te deixa chorar. Chora, Deus deixa chorar. Depois Deus fala, agora basta, limpa a lágrima, se levanta, volta lá e fala tudo de novo. Fala de novo o que eu estou mandando, porque é eu quem falo, eu quem faço. Chorou, chora, mas volta lá e fala de novo. Faz de novo, porque é eu quem mando na minha casa. Então é assim que tem que ser. Não é porque maltrata o profeta que a mensagem vai parar. O profeta é maltratado, mas a mensagem de Deus tem que ser falada. Você prende o profeta, mas não prende a palavra. Você prende o pregador e o mensageiro, mas a mensagem está solta. Foi o que Paulo diz. Prende o mensageiro, mas a mensagem está nas ruas. Levanta, pois, come, porque agora você vai ter que andar bastante. Voltou a segunda vez, ele levanta, come, porque o caminho é longo. Levantou, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, eu não sei o que ele comeu. Mas o texto diz que ele caminhou 40 dias. Com essa comida, essa daí, irmão, vocês falam que caldo de mocotó é forte? Não, forte é essa comida que o Elias comeu. 40 dias durou a força daquela comida. 40 dias. Bem diferente do Big Mac, que só dura 40 minutos. O dele durou 40 dias. E ele foi até Horebe, um monte de Deus.
E a gente que está lendo o texto está dizendo, agora vai. Agora o Elias está forte de novo, ô glória. Agora ele comeu uma comida, 40 dias andando, agora ele vai fazer. Agora sim, agora ele está forte. Só que não. Toda depressão. Olha só, olha o que aconteceu com Elias. Elias foi uma missão, afrontou Acabe, fugiu, apareceu de novo, se escondeu, se mostra e Acabe, se mostrou, fez o desafio, venceu, está no topo, vai embora, ficou triste, deprimido, sobe e desce. O anjo falou, come, bebe, ele comeu, bebeu, ficou forte, andou 40 dias, vai cair de novo. Olha só, diz o texto, ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que ele veio a palavra do Senhor e disse, que fazes aqui, Elias? O cara comeu e bebeu, andou 40 dias, fortalecido por Deus, chegou na caverna, se escondeu de novo, e o Senhor vai falar, o que você está fazendo aqui? Sabe o que Deus está dizendo para ele? Ô Elias, aquela primeira vez lá que você ficou angustiado embaixo do zimbro, amém. Agora, de novo, não. Agora não é mais tempo para isso. O que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Pode levantar. Não é aqui que você vai ficar. Não é neste lugar da depressão. Não é neste lugar da tristeza que você vai ficar, não. Levanta. O que você faz aqui? Aí, perceba, irmão, que a pergunta de Deus foi, o que você está fazendo aqui? Ele não vai responder o que ele está fazendo, ele vai falar o que está no coração dele apertando. Sabe o que estava angustiando Elias? Olha o que estava angustiando ele vai falar. Ele vai dizer, tenho sido zeloso pelo Senhor dos exércitos. Essa resposta de Elias é a nossa resposta. Quando vem um problema para você, uma enfermidade, uma luta, uma tristeza, o que você fala para Deus? Deus, mas eu te sirvo há tantos anos. Sabe que Deus vai te responder? E daí, o que tem a ver uma coisa com a outra? Então você serve a Deus só para não ter problema? Não é por amor que você serve a Deus, não? Então você não ama a Deus, você faz tudo para Deus só para Deus te livrar dos problemas. Em última instância, então você ama mais você do que Deus mesmo. O Elias, se você amar a Deus, você faz as coisas para Deus porque você ama a Deus, não para se livrar de problema. Eu fui zeloso, sempre fui zeloso ao Senhor dos Exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os altares, mataram os profetas. Eu fiquei só, e ainda estão querendo me matar. Ele está dizendo para Deus, Deus, eu sou zeloso com o Senhor. Eu fiz tudo o que tinha que fazer. Todo mundo foi morto, não sobrou ninguém, só eu. Continuo falando do Senhor. Aí agora eles querem me matar e o Senhor não faz nada. E o Senhor deixa eu passar por isso? Não, Deus está errado. Aí Deus vai dizer para ele o seguinte, olha só. E disse Deus, sai, pois neste monte, perante o Senhor. E eis que passava o Senhor e um grande vento forte que fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Deus mandou ele sair. Aí veio um vento que quebrou até as pedras. Mas ainda não era Deus. Era só um vento de Deus. Mas o Senhor não estava no terreno. Deu um terremoto, também não era Deus. Era só um terremoto de Deus. Depois um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois um cício tranquilo, um silêncio, uma brisazinha. Irmãos, olha só, aqui é uma lição para nós pentecostais. Primeiro, você está numa caverna, Deus fala com você. Aí vem um vento que quebra até as pedras e você fala, eita, agora fala Deus. É Deus, o vento chegou quebrando tudo, é Deus. E não era só um vento. Aí tremeu a montanha, agora Deus vai falar. Também não era. Era só os eventos de Deus chamando a atenção do Elias, mas não era ainda Deus. Aí depois vem o fogo. Aí sim, pentecostal vai falar, agora é Deus, é fogo. E também não era. Aí quando fez um silêncio, a brisazinha, aí a voz de Deus veio. Irmãos, às vezes você está passando por um vento na sua casa. Você ainda não ouviu Deus falar. Está um vento lá. Talvez você está passando um terremoto, sua casa está abalada. Também não está ouvindo Deus. Aí vem um fogo, começa a arder na sua casa. Também não é Deus. Aí depois que passa tudo isso, faz um silêncio. Aí quando você fala, Deus me abandonou, Deus não falou comigo de jeito nenhum. Aí no silêncio Deus disse para você. Aí Deus disse para Elias, olha só, ouvindo Elias, aí Deus vai falar. Ouvindo o Elias, envolveu
o rosto no seu manto e saiu e pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e disse: que fazes aqui, Elias? Porque não respondeu a pergunta de Deus. Ele falou sobre ele. Deus falou: o que você está fazendo aqui? Ele: não, porque eu sou isso aqui. Não, o que você está fazendo aqui? Segunda vez Deus pergunta: o que você está fazendo aqui? Ele não responde. Tenho sido de novo zeloso pelo Senhor. Repete tudo, porque está no coração dele. Ele acha: eu faço tudo certo, por que eu estou sofrendo? Por que coisa boa acontece a gente ruim? É a pergunta que todo mundo faz. Abacuque fez, todo mundo faz. Não. Aí Deus disse para ele: volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Depois unge o rei de Israel. Depois unge o profeta em seu lugar, Eliseu. Então Deus deu para ele o seguinte: olha só, uma missão. A missão é: agora você sai daqui, você vai ungir 2 reis e vai ungir um profeta no seu lugar. Você está querendo ficar aqui escondido? Tem trabalho para você. Sai daqui, volta no teu caminho no deserto. Volta no caminho, volta lá. Você vai ungir 2 reis. Vai ungir também um profeta no seu lugar. Vai lá. Talvez quando ele ungiu, aí ele já vai mais animado, porque ele fala: graças a Deus, eu ungi um coitado aí no meu lugar, eu vou sair fora. Vou ficar ali, vou passar a bola. É o que a gente quer quando tem um trabalho pesado nas nossas costas. A gente fala: Deus, prepara alguém para substituir a mim. Senhor, eu quero me aposentar. Deus, prepara outra pessoa para a gente passar essa bola. Aí Deus fala: tá bom, vai lá, unge Eliseu. Ele unge Eliseu. Sabe quantos anos demora ainda para Deus levar ele? 13 anos. Ele ungiu Eliseu, mas você acha que foi automático? Eliseu já entrou no lugar dele? Não. 13 anos de estágio Eliseu teve que fazer ainda com ele. E aí, depois ele vai ser levado por Deus. Mas aqui, irmãos, ele diz o seguinte: olha só, esses 2 que eu vou colocar para você, Elias, esses 2 reis e esse profeta, são homens que vão fazer obra para mim. Então você vai ungir um rei, 2 reis. Quem escapar dos 2 reis, o profeta vai pegar. Ou seja, você vai trabalhar para mim. Você ainda vai ungir pessoas que vão trabalhar para mim. Você ainda vai estar na frente daquilo que eu quero fazer. Você não vai ficar aqui trancado. Você não vai ficar aqui se escondendo com autopiedade, solidão e medo, porque é isso que a depressão quer fazer. A depressão traz autopiedade. Eu sou um coitado. Eu sou um coitado. Coitado de mim. A depressão traz medo e solidão. Mas Deus é aquele que abre a janela. Deus é aquele que leva o pão, a água e te chama: levanta, levanta, aí não é o teu lugar. Volta ao caminho. Deus dá uma missão. Eu gosto da forma com que Deus conclui a história. Então Deus deu alimento para ele, para o corpo dele ficar bom. Deus deu uma missão, porque uma das coisas de acabar com a depressão é ter uma atividade. Por que muita gente que se aposenta acaba entrando em depressão? Porque ele tinha uma rotina muito cheia de coisa. De repente, ele não tem mais nada para fazer. Aí ele fica em depressão. Então, ele tem que substituir, tem que fazer coisas, atividades, para ele repor aquilo que ficou aquele buraco. Porque as atividades, elas arejam a nossa cabeça. As atividades, elas trazem oxigênio para a nossa vida. Ninguém pode só acordar de manhã: o que eu vou fazer hoje? Nada. Aí amanhã, o que eu vou fazer? Nada, nada, nada. A vida não é assim. Temos que ter as nossas ocupações. Por fim, irmãos, olha como Deus termina. Deus termina dizendo para ele o seguinte: ô Elias, vou te falar mais uma coisinha só para a gente terminar a nossa conversa, Elias. Você fala que você está sozinho? Deixa eu te falar uma coisa. Olha só. Conservei em Israel 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Está dizendo para ele: Elias, você acha que você está sozinho? Eu tenho mais 7.000 espalhados por aí. Sabe o que Elias podia dizer para Deus? Deus, não estou vendo nenhum. Sabe o que Deus ia dizer para ele? Quem disse que você precisa ver? Quem conhece sou eu. Irmão, não importa se as pessoas não te veem como alguém que não se dobrou. Importa que Deus te conhece. Talvez eu não seja Elias, nem pretenda ser. Mas eu digo para você, eu não quero ser Elias. Eu me contento em ser um desses 7.000. Eu não preciso ser Elias. Eu só quero estar entre os 7.000 que não se curvaram para Baal. Eu não preciso ser o profeta principal de Deus, mas eu quero estar entre aqueles que não se curvaram a Baal. E Baal é este mundo. Amém? Então que Deus te abençoe. Que Deus seja com você. Em nome de Jesus. Amém?
Eu concluo dizendo, se você está angustiado na sua casa, deprimido, triste, e fez uma força para vir hoje aqui, aqui, o Senhor serviu para você pão e água. Esse é o pão, a água é o Espírito, o Senhor deu para você. Com esse alimento que você recebeu hoje aqui, você vai caminhar mais vários dias na sua vida. Porque hoje o Senhor está dizendo para você, levanta, come e volta ao teu caminho. Amém? E amém. Que Deus nos abençoe.